Pastor Abílio, eu vou fazer uma oração. Eu gostaria que você estivesse agora estendendo as suas mãos, orando por este homem de Deus. Pai amado, Pai santo, nós te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Abílio, Senhor, que hoje está aqui conosco, ó Pai, depois de tantos e tantos anos, mais de 15 anos, ele retorna, Senhor, para falar do teu amor, da tua grandeza, Senhor. Obrigado, ó Deus. Usa o teu servo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós. Amém? Meus queridos, como foi dito aí pelo pastor Raimundo, nós já tivemos uma boa participação com os irmãos aqui no passado, né? E hoje nós estamos retornando. Para mim é um prazer muito grande, uma alegria muito grande poder estar retornando aqui a este local de adoração ao Senhor. Nós, no ano de 2006, nós fomos para o Vale do Jequitinhonha, ali trabalhar como pioneiro com a primeira igreja batista em Salto da Divisa, daqui a 868 quilômetros. Foi uma jornada muito intensa. Nós ficamos lá 14 anos e 9 meses. Tivemos o privilégio de poder reconstruir um templo velho que tinha e deixamos lá um templo novo já em fase de acabamento. Inclusive agora em agosto estarei voltando lá para fazer a inauguração do novo templo. Então, meus queridos, é muito bom quando a gente pode ver as coisas lá do passado chegando para o presente. Pastor Raimundo foi um pioneiro ali em São José da Lapa, e quando ele veio para aqui, nós chegamos aqui também com ele, porque trabalhava no bairro do Lagoa com o pastor Geraldo, e sempre vinha aqui, celebrava a ceia com os irmãos, pregava a palavra do Senhor, mas aí houve a nossa ida para o Vale, e ali nós ficamos 14 anos e 9 meses. Final de dezembro agora, por motivos de saúde da minha esposa, nós tivemos que deixar o ministério da igreja e retornarmos a Belo Horizonte. E eu fiquei procurando o telefone do irmão Raimundo, porque não tinha na agenda, mas aí, eu, conversando com outro pastor, que é lá do interior também, o pastor João Carlos, e aí então eu consegui o telefone do pastor Raimundo. E liguei imediatamente para ele, para a gente conversar, a trocar ideia, né? E foi muito bom. E hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu sei que o tema da igreja aqui, desse ano, é sobre promessa, não é isso mesmo? Muito bem. E eu perguntei ao pastor Raimundo, tem algum tema? Ele falou, nós estamos trabalhando no tema durante o ano sobre promessa. Se o senhor puder falar sobre promessa, e então Deus nos deu a palavra e nós vamos estar falando sobre promessas, as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus, meus irmãos, são infalíveis. Elas não acabam. Elas permanecem para sempre. E o texto que nós escolhemos para falar é apenas 2 versos da palavra do Senhor. Está lá em Mateus 28, os versos 19 e 20. Mateus 28, os versos 19 e 20. Amém, irmãos? Vamos ler então o texto bíblico da palavra do Senhor, apenas 2 versos. O verso 19 e o verso 20 de Mateus 28, que diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, irmãos? Palavra do Senhor Jesus Cristo. Assim que Jesus estava deixando o seu ministério, encerrando o seu ministério aqui na face da terra, ele deixou essa ordem para os seus discípulos. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu os tenho ordenado, e eu estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Muito bem, então falar de promessas de Deus, nós temos que percorrer a palavra do Senhor, porque promessas, no dia a dia nós encontramos aí muitas promessas dos homens, promessas falíveis, promete, por exemplo, os candidatos a prefeito, a governador, a presidente, e uma série de candidatos que apresentam, faz milhares de promessas, mas elas são cumpridas? Não. Uma ou outra é cumprida. Mas Deus não. Deus, Ele promete, Ele faz as suas promessas e Ele cumpre, porque Ele não faz. Está lá no livro de Números, Ele fala sobre isso. Então Deus cumpre a sua palavra. Promessa é afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. Compromisso oral ou escrito. Então, isso que é o resultado de promessa afirmativa. Então, como o pastor Raimundo leu aqui no texto, que falou, Jesus falando, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Inclusive, irmãos, eu tenho uma mensagem lá preparada com esse tema. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então veja bem que nesse texto que nós acabamos de ler, de Mateus, aqui há uma ordem e uma promessa. Então, a primeira é a ordem. Vão e façam discípulos de todas as nações. Foi a ordem de Jesus aos seus discípulos, quando ele encerrou o seu ministério. E ali ele estava fechando a sua palavra aqui na face da terra. Depois ele dá a palavra de garantia, né? No final, como ele diz aqui, a ordem foi, vão e façam discípulos de todas as nações. E a promessa foi, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, igreja? Então nós temos que acreditar nessa palavra, porque o Senhor Jesus nos prometeu que estaria conosco até o final dos tempos. E quem serve ao Senhor sabe disso, que as promessas dele não falham. Elas não falham. Elas sempre são cumpridas. E Paulo, falando aos Filipenses, diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 4 e o verso 19. Então veja bem que são promessas feitas pelo Senhor Jesus Cristo, lá no passado, está aí no Novo Testamento. E a igreja do Senhor, ela precisa e deve acreditar piamente nas promessas do Senhor, porque elas são verdadeiras. Deus prometeu a Abraão, quando ele tirou ele lá da terra de Ur dos Caldeus, inclusive agora está passando uma novela aí, né, na Record, sobre esse tema. E ali a gente vê algumas coisas, é claro que não está de acordo como foi no passado. Há muitas imitações, mas a gente vê ali Deus cumprindo a sua palavra, mostrando ali para cada parte que eles estão passando, você vê ali, tem escrito também o nome, o livro e o versículo que eles estão usando para representar a palavra de Deus lá no Velho Testamento. Então Deus fez uma promessa a Abraão. A sua descendência, se você puder contar, você pode sair aqui fora e olhar para o céu. Se você puder contar as estrelas, é assim a sua descendência. E tem um outro versículo que diz, se você puder contar os grãos de areia do mar, da praia do mar, né, então você poderá contar a sua descendência. Então, irmãos, Abraão cumpriu a palavra do Senhor. Ele acreditou piamente na palavra do Senhor. Veja bem que Abraão estava já com 99 anos, beirando aos 100 anos, quando Deus fez a promessa de dar um filho para ele. E ele falou, Senhor, mas eu nessa idade, como eu posso ter uma geração que vai ser como a estrela do céu? Ele disse, no tempo certo você verá.
E no tempo certo, Deus deu a ele. A Sarai ficou apressada porque ela viu que a promessa não tinha jeito de como ser cumprida, porque ela não daria filho. Então pega a sua serva e dá para Abraão, para que pudesse produzir filho, para daí começar aquela geração. Mas Deus disse a Abraão: Abraão, não é esse aí que é o servo seu, esse aí é o filho, mas é filho bastardo. Não é esse aí que vai ser o herdeiro. Eu vou te dar um herdeiro que vai sair do ventre da sua esposa, a Sarai. E no tempo certo, Deus cumpriu a palavra. E então essa palavra vem se cumprindo de geração em geração, porque Deus não falha. Outra promessa que foi feita a Josué, quando Josué estava conduzindo o povo à terra de Canaã, Deus viu a dificuldade que Josué estava enfrentando, porque era uma geração muito difícil de se lidar com ela. É tanto que quando chegou no deserto, lá no livro de Salmo 90 e 95, você vai encontrar isso aí. Foi preciso que Deus tirasse toda aquela geração adulta, matou todos ali no deserto. Ele disse: já que você não me obedece, não quer cumprir a minha palavra, então nenhum de vocês poderá entrar na terra que eu prometi com juramento. E ali Deus então tirou aquela geração adulta. Só os jovens que saíram de lá do Egito e aqueles que nasceram naquela trajetória dos 40 anos puderam entrar na terra prometida. Mesmo assim, nem todos entraram, porque aqueles que duvidaram da palavra do Senhor não foi permitido eles entrarem. Então aí nós vemos que Deus está cumprindo a sua palavra. Então Deus disse a Josué, então lhe fez uma promessa dizendo: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então nós vemos aí Deus fazendo uma promessa a Josué. E quem conhece a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, sabe que ela foi cumprida. Até quando Josué chegou na terra de Canaã, que estabeleceu toda aquela geração, aí Josué já está no final do seu ministério, Josué então chama aquela geração, está lá em Josué 24, vocês vão encontrar, a partir do verso 15. E Josué então chama aquela geração, diz: vem aqui, coloque todo mundo aqui perante mim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram do que Deus fez lá no passado, quando nós saímos do Egito, na travessia do Mar Vermelho, na travessia do Jordão? Agora vocês estão aqui nessa terra. Mas eu quero fazer uma proposta para vocês. Hoje vocês têm que escolher a quem vocês querem servir. Se é o Deus dos antepassados ou os da terra dos amorreus, onde vocês habitam. Agora, Josué, eu e a minha família já escolhemos servir ao Senhor. Então, quer dizer, ele já está chegando ao final, mas ele trouxe o povo para lembrar na sua memória as promessas, o que Deus havia feito, para que eles pudessem entender. Por isso que é importante recordar as promessas que Deus faz. Irmão Raimundo não esqueceu do que aconteceu lá no início do trabalho dessa igreja. Trabalho difícil. Quando eu cheguei em Salto da Divisa também, recebi essa mesma palavra, viu, pastor? Eu encontrei com um pastor até da Assembleia. E quando logo eu cheguei, tive assim, um contato com ele, ele disse: o senhor está chegando agora, né? Ele falou: é. Ele falou: o senhor está chegando, eu estou saindo, porque aqui nessa cidade a igreja não levanta. Falei: em nome de Jesus vai levantar. Em nome de Jesus está repreendida essa palavra. Porque aqui a palavra do Senhor vai reinar nessa cidade. A igreja, irmãos, que nós chegamos lá, ela tinha 10 membros no papel, viu, pastor? 10 membros, com o pastor que estava dando uma assistência interinamente lá, que era um missionário. Então ele vinha de 30 em 30 dias e lá dava uma assistênciazinha ali, chegava a fazer um culto no quinta-feira à noite e voltava para o seu trabalho. Então ela tinha 10 membros no papel. E os cultos da semana, podem calcular aí quantas pessoas tinham? 3 pessoas. No domingo, tinha 5.
No domingo tinha 5 pessoas. Era a frequência dessa igreja. A porta do templo, a frente do templo, parecia mais uma casa abandonada. Não tinha letra, não tinha pintura, aquilo tem muito esquisito. E depois nós chegamos ali, eu comecei a olhar e observar aquilo ali. Falei, chamei os irmãos, depois já de uns 30 dias que nós estávamos, irmãos, aqui não pode continuar desse jeito. Aqui é a casa de Deus. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que mudar essa frente aqui, nós temos que limpar, pintar, colocar letra, colocar os horários de culto, que é para o povo ver que aqui está funcionando. E aí eles concordaram comigo, então limpamos tudo, pintamos direitinho, colocamos dia de culto, horário da semana, e então começamos a trabalhar. No primeiro domingo que eu preguei, à noite já tinha 15 pessoas. Primeiro domingo que nós pregamos lá, nós já tinha 15 pessoas. E aí foi multiplicando a porcentagem de pessoas, e foi melhorando. Depois de uns 4, 5, 6 anos, aí nós fizemos uma reforma total no templo. Tiramos o telhado, jogamos para baixo, fizemos uma modificação, ficou bonitinho, pintamos todo, colocamos forno, e aí a frequência foi melhorando. Tinha domingo, bom, Raimundo, nós tínhamos base de 110 pessoas, 115 pessoas, até 130 pessoas nós tivemos lá. Para a glória do Senhor. E eu falei com Deus. Na semana que eu cheguei lá, antes eu já tinha ido lá com o trabalho do Sam. Não sabe qual é o Sam, né? A Ângela. Então, nós fomos lá. E o interessante, irmãos, uma coisa. Quando nós fomos nessa viagem missionária, que eu fiquei conhecendo a igreja, o templo ficou aberto para o grupo ir lá e orar. E as duplas, 3, 4, 5 pessoas, ia lá, saía aquele grupo, ia um outro grupo. E quando eu chegou a minha vez, eu estava só. Eu falei, eu vou lá no templo para poder orar. E quando eu cheguei, a irmã Ângela e mais 2 irmãs estavam saindo do templo. Tinha acabado de orar e estava saindo. Eu entrei. Eu cheguei perto do batistério. O batistério tem uma parede mais alta, tem uma paredinha de vidro. E ajoelhei perante aquele batistério. E eu disse, Senhor, para a glória de Deus, irmãos. Quando eu falo isso, eu fico emocionado. A partir de hoje, esse templo, esse batistério, não vai ficar sem batizar pessoas. Para a glória do Senhor. E quando nós chegamos lá, aí no ano seguinte nós fomos para lá. E chegamos lá e começamos a trabalhar. E nós chegamos em abril, 23 de abril de 2006. Quando foi no final do ano, eu consegui batizar 3 pessoas. E aí, todos os anos eu batizei. Eu só não batizei no ano 2011, porque eu estava aqui em Belo Horizonte com a minha esposa, ela estava internada no hospital, passando muito mal, e tinha pessoas lá para batizar. Aí eu liguei para os irmãos e falei, irmão, infelizmente não vai ter batismo agora no final do ano. Vamos deixar para 2012, aí os candidatos que tem, já preparados para batizar, em 2012 a gente batiza. E assim nós fizemos. Mas nós batizamos de 2006 até 2020. Todos os anos nós batizamos pessoas. Tivemos a felicidade de batizar lá 57 pessoas. 57 pessoas, irmãos. Mas é pouco, pastor, em 14 anos e 9 meses, é pouco, irmãos. Mas os irmãos não conhecem a dificuldade que é trabalhar no interior de Minas Gerais. Por isso que o pastor da Assembleia disse, pastor, aqui igreja que não levanta não. Ele levanta, porque quem o dono dela é o Senhor. E conseguimos trabalhar, fomos trabalhando. E 4 anos atrás, então, nós não tínhamos, como não tem, agora vai ter, não tinha sala de educação. Porque quem construiu o primeiro templo não tinha terreno sobrando, mas não fez. Acho que ele não tinha ideia de que aquele lugar ali poderia crescer, desenvolver com pessoas. E ali, então,
Eu chamei os irmãos e falei, ó, nós não temos sala de educação. Então, usava-se uma casinha que tinha pegado, que logo chegamos lá, nós ficamos morando, e nos domingos usava a sala da nossa casa, que é pegada no templo, né, para a escola bíblica dominical, dos adultos e crianças. E os adolescentes que tinha ficavam lá no templo. Falei, não pode continuar assim, então nós temos que fazer alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos construir pelo menos 3 salas aqui, vamos tirar esse telhado aqui e bater uma laje, então aqui em cima nós vamos construir 3 salas de educação. Aí os irmãos concordaram. Então começamos a ideia, mas quanto de dinheiro a igreja tinha? Aí que está a história. Aí que está a história. A igreja tinha R$6.000 no caixa. E o irmão falou para mim, pastor, como o senhor vai construir se não tem dinheiro? Falei, queridos, no caixa da igreja não tem dinheiro, mas o dono da obra tem dinheiro. Falei, o dono da obra tem dinheiro para construir. E lançamos a pedra fundamental, irmão, pastor Raimundo. E chamamos um pedreiro lá, que era até membro da igreja, lá. Falei, irmão, vamos fazer os cálculos aqui de quanto vai custar de ferro e vamos planejar aqui para a gente começar a comprar o material. E depois de tudo comprado, o material aí, nós vamos começar o trabalho do novo templo. E aí, quando nós começamos nessa ideia, quando eu tirei o telhado, eu falei, não, é errado. Não vou fazer sala de educação aqui não. Vou fazer o templo novo aqui. Porque dá 144 metros quadrados, entendeu? É 12,70 por 10,40. Aí eu falei com os irmãos, nós vamos mudar a ideia. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um novo templo aqui e deixar esse templo velho para fazer sala de educação. Aí acho que os irmãos falaram assim, o pastor pirou. O pastor pirou, porque não tem dinheiro, como é que vai construir? E começamos, irmão, pela fé. Bom Raimundo, igreja Jardim Encantado. Foram 3 anos seguidos de trabalho. Nunca chegou uma sexta-feira, às 5 horas da tarde, para eu falar para o pedreiro, não, você vai embora e amanhã ou segunda-feira você vai receber o dinheiro. Não. 5 horas, está aqui, o seu dinheiro e do ajudante. O seu dinheiro e do ajudante está aqui. Material, comprava fiado, às vezes alguns materiais que podia comprar, no final do mês ia lá, quitava. Para a glória do Senhor, nós construímos um templo lá, irmão, dá para 185 pessoas sentadas, com a capacidade para fazer uma galeria, já está tudo já no jeito para fazer a galeria, não fizemos porque eu tive que vir para cá e não pude voltar, aí não conseguimos realizar a confecção da galeria. Então, dá uma galeria para 70, 80 pessoas. Mas está lá no jeito, é só querer fazer, é só puxar as vigas e bater a laje. Então, queridos, isso por quê? Porque Deus é o dono da obra. É Ele que promete, Ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E não prevalece mesmo não, irmãos. Nós não crescemos muito lá não, mas nós chegamos até 78 membros. Chegamos a 78 membros. No ano de 2015, eu estava lá com 32 jovens e adolescentes. Mas a cidade pequena do interior tem essa desvantagem, porque quando chega num certo momento, que os adolescentes vai pegando a fase de jovem, não tem trabalho na cidade. Não tem o estudo que eles precisam, faculdade, essas coisas. Tem que sair para outros lugares. E aí começaram a sair, para estudar fora, trabalhar. Então, as igrejas têm essa dificuldade de crescer por isso, porque quando chega num certo período, aí aqueles que não têm mais condições de ficar na cidade, porque é pequena cidade, então vai saindo para as grandes cidades, os grandes centros. Mas então nós trabalhamos lá nesse período. E graças a Deus, como eu disse aos irmãos, nunca
faltando material para o pedreiro trabalhar e nunca faltou o dinheiro de pagar a sua diária. Até o dia que eu saí de lá. Então, é Deus trabalhando por nós. É Deus fazendo as promessas. E ele diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, queridos, é muito interessante isso aí, porque Deus disse a Josué, assim como eu fui com Moisés, estarei com você, e nunca o deixarei, nunca abandonarei. Quando Deus promete, Ele cumpre a sua promessa. No verso 6, Deus repete a palavra, está lá, esse texto que eu mostrei para vocês, é Josué, capítulo 1, viu, irmãos? Capítulo 1, e os versos de 5 a 7. Então, no verso 6, Deus dá outra palavra para Josué, dizendo assim, Deus dá uma ordem a Josué, dizendo, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra prometida sob juramento aos seus antepassados. Promessa de Deus para Josué. Seja forte e corajoso. Mas veja bem como Deus vai repetir a frase no verso 7. Ele diz aqui, ó. Somente seja forte e muito corajoso. Irmão Raimundo, pastor medroso não trabalha, pastor medroso não levanta a igreja. Servo de Deus medroso não pode servir a Deus. O homem de Deus precisa ter coragem. Não é para brigar, lutar com os outros, não. Mas é para trabalhar na obra do Senhor, lutar contra o diabo que luta contra a igreja do Senhor. Então, por isso, Deus disse a José, seja muito forte, seja forte e muito corajoso. E aí agora ele vai completar. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Por isso, meu irmão, que nós temos que viver segundo a palavra do Senhor. Nós não podemos dividir a nossa mente com Deus e com o mundo. Se você quer ser um servo fiel, um servo obediente e bem-sucedido, então firme na palavra, de dia e de noite. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Agora, completa aí o verso 8, veja o que diz aí no verso 8. Vou deixar que os irmãos lêem para mim esse verso aí, o verso 8 de Josué. Veja aí o que ele está falando aí, completando aí. Alguém achou? Se não, eu vou ler. Diz aqui, ó. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós usamos a palavra do Senhor com fidelidade, Deus nos dá a provisão para tudo que nós precisamos. O irmão Raimundo sabe que quando eu fui para lá, para o Salto da Divisa, para o Vado Jequitinhonha, eu não tinha salário, não. A igreja tinha uma casa pastoral pura, sem nada dentro. Eu não tive como levar a minha bagagem para lá, a minha mudança. O que eu fiz? Peguei algumas coisas, panela, umas coisinhas poucas e botei no Uno. Virei o banco do Uno e fiz uma caminhonete, o banco traseiro. E o que eu pude levar foi isso. Os irmãos disseram, pastor, nós não podemos te dar nada. Nós só temos essa casa pura aqui para te dar, para você ficar. Nem um filtro para beber água tinha. Nem um filtro para beber água tinha, meus irmãos. E meus meninos falaram, mas pai, eu vai sair daqui para ir para lá para sofrer? Eu falei, Deus é o dono da obra.
Deus é quem vai suprir as minhas necessidades. Para mim beber um copo de água gelada, eu tinha que ir na casa de um irmão, lá com a garrafa térmica, e ele colocava água naquela garrafa térmica, eu trazia para beber água. Verdura, não podia comprar, porque apodrecia tudo. Não tinha geladeira, não tinha nada. Eu só tinha um fogão que eu levei no carro. Mas para os irmãos ver como Deus é bom, como Deus supre as nossas necessidades. Depois de um mês e pouco eu estava lá, eu fui numa outra cidade, tem lá próximo, e cheguei lá, comprei uma geladeira. E o rapaz falou, eu mando levar para o senhor lá no Salto da Divisa. São 50 quilômetros de uma cidade para outra. Eu mando levar e entregar o senhor lá na sua casa. Com 2 meses, eu já pude ter uma geladeira. Um irmão que era ex-membro da igreja, ele disse, pastor, eu tenho uma cama de casal que não está sendo usada com colchão. O senhor não está precisando não? Eu falei, manda para cá. Manda para cá. E ele então mandou aquela cama de casal com colchão. Então assim, meus irmãos, foi a nossa iniciativa ali em Salto da Divisa, no campo missionário. E trabalhando, lutando com os irmãos, lutando com os irmãos. E Deus foi abençoando. Para mim vir agora, eu tive que vender uma parte da bagagem, da mudança, e ainda veio um caminhão de mudança. Eu tive que vender uma parte dos móveis que tinha para poder caber o restante num caminhão para trazer. Quando eu fui para lá, eu levei no Uno. É Deus trabalhando, é Deus prometendo, meus irmãos. Deus não falha. Deus promete e cumpre as suas palavras. Ele não falha, porque Deus é poderoso. Então, meus irmãos, então Deus disse a José, seja muito forte e corajoso. Você não pode estremecer por qualquer coisa, porque eu vou estar com você, vou estar andando com você. No versículo 9 desse mesmo capítulo de Josué, ele diz, não fui eu que te mandei? Então vá, faça o que eu estou mandando, porque eu vou estar com você todos os dias, por onde quer que você andar. Então, pastor Raimundo, Deus tem estado com o irmão e vai continuar com o irmão até o final da sua vida. Porque quando nós usamos de fidelidade com Deus, Deus honra a sua palavra. Quando nós usamos de fidelidade com Deus, Deus honra a sua palavra. Mas vamos agora falar um pouquinho das coisas materiais. Vamos falar agora um pouquinho da salvação, que é a promessa da salvação. Veja bem, a salvação é oferecida a todos que invocar o nome do Senhor. Joel, capítulo 2, o verso 32, ele diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que o Senhor chamar. A salvação e a livramento. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Pandemia. Os irmãos estão usando máscara, usando gel, distanciamento. Regra dos homens, mas que temos que submeter a ela para o nosso próprio bem. Irmãos, o que é isso? Por que está acontecendo essas coisas? Desde lá do início, Jesus falou, no mundo tereis o quê? Aflição. Isso é aflição. No mundo tereis aflição, mas tens o quê? Bom ânimo. A pandemia está assolando? Está. Está matando? Está. Está destruindo? Está. Está assombrando o povo? Está. Mas nós, servos do Senhor, não podemos acovardar diante disso, porque nós temos um Deus que luta por nós, irmãos. Nós temos um Deus que luta por nós. E isso é providência de Deus. Pandemia, meus irmãos, eu já preguei, tem algumas mensagens, se os irmãos entrar no YouTube, vocês vão encontrar várias mensagens minhas, quase umas 30 mensagens. Só você colocar lá na internet, lá no YouTube, PR Abílio Batista, você vai ver lá escrito, PR Abílio, você pode clicar em cima e vai aparecer todas as mensagens que eu tenho pregado. E eu
falei sobre isso, sobre o coronavírus. Coronavírus, meus irmãos, ou essa pandemia que está acontecendo, é uma alerta de Deus ao seu povo na face da terra. Deus está sacudindo o povo, irmão Raimundo. Deus está sacudindo o povo dele, não está sacudindo o povo do mundo, não, ele está sacudindo o seu povo, para que o povo acorde. Eu tenho alguns textos aqui, depois eu vou passar para o irmão Raimundo, ele pode dividir com os irmãos aí, eu só vou citar aqui, ó, alguns textos aqui, ó. Amós 9, os versos 8 e 9, Zacarias 13, os versos 8 e 9, Ezequiel 5, verso 12, Jeremias 4, versos 27 e 28, Apocalipse 9, 15 e 18, novamente Jeremias 21, 14. Então, meus irmãos, esses versos falam claramente do que Deus está fazendo na face da terra. Ele diz, eu vou sacudir o povo. E eles vão balançar como se estivesse sendo peneirado numa peneira. E nem um grão vai cair no chão. Então Deus está usando a pandemia para balançar o seu povo. Porque o povo de Deus, na maioria, está acomodado. O povo está acomodado. E Deus, então, está despertando o povo para trabalhar, fazer algo em prol do seu crescimento aqui na face da terra. Então, queridos, a salvação é oferecida a todos, gratuitamente. O Salmo, veja bem como Deus trabalha, né? O mundo está em desespero, como nós já mostramos. Mas o Salmo 145, verso 8 e 9 diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Deus, o Senhor, é misericordioso, compassivo e transbordante de amor. E ele diz no verso 9, ele vai dizer, o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Então a compaixão de Deus tem alcançado muitas criaturas. Pessoas que não são servos de Deus, mas que por um certo momento ele aquebrantou-se diante de Deus e Deus teve compaixão deles. Os irmãos sabem que muitos têm escapado da pandemia, né? Às vezes vai lá, fica no balão de oxigênio lá, vários dias, e a pouco ele levanta. Compaixão de Deus. É compaixão de Deus. Porque Deus é realmente compassivo. Deus está atento, meus irmãos, ao clamor do seu povo, conforme diz lá em Isaías, no capítulo 49, verso 3, ele diz, gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, irrompa em canções, ó montes, pois o Senhor, veja bem que ele vai completar aqui o verso, nós vamos estar falando aqui, ele está completando o verso, uma coisa muito interessante, ele diz aqui, ó, o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Deus tem compaixão do seu povo e dos seus afligidos. No mês de dezembro, eu teria que ir a Salto da Divisa, bem no foco da pandemia. E minha menina falou, pai, você não vai não. Então, a situação, a cidade lá é pequena, mas está cheia de pandemia, né? De vírus. Falei, minha filha, quem me guarda é o Senhor. Quem me guarda é o Senhor. Se Ele está me permitindo eu ir lá, eu vou confiadamente nele, porque eu vou lá e vou voltar para provar com vocês, Deus está conosco. Pelo gosto deles eu não teria ido. E fui lá, participamos com os irmãos, fizemos culto, final de ano, batizamos pessoas e então voltamos. E aí eu tinha que resolver com a igreja, porque eu estava aqui e por causa da pandemia eu não pude voltar imediatamente. Aí os irmãos, pastor, você pode ficar quieto aí. Vem para cá não, fica quieto aí o tempo que for preciso. Porque o negócio aqui não está bonito não. Se aqui nos lugares grandes, irmão, a dificuldade é tão grande para atender as pessoas, né?
alguns meses aí atrás, um mês e pouco aí atrás, tinha mais de 100 pessoas na fila esperando uma UTI. Mais de 100 pessoas. Agora imagine uma cidade com 7.300 habitantes. Qual a expectativa de uma pessoa que adoece lá tem, meus irmãos, de salvar-se? É mínima, por causa da condição. Mas Deus é bom e Ele tem cuidado da gente. Por isso, meus irmãos, vale a pena estarmos buscando ao Senhor. Então, é isso que Deus faz conosco. Então, meus irmãos, é tempo de buscar a Deus, porque Ele é que sabe o que é o melhor para nós. Ele diz lá em Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, veja bem, irmãos, e não de causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. É Deus que planeja para nós, é Deus que sabe o que é o melhor para nós. Às vezes o irmão quer algo, mas aquilo não é bom para você. E às vezes você insiste, e Deus não quer te dar aquilo, porque Ele sabe que não vai ser bom para você. E tem uns que são muito teimosos, né, irmão? Muito cabeça dura. Não, eu vou fazer, e eu quero, e tem que ser assim, e se dá mal. Porque Ele está dizendo, sou eu que sei o que é o melhor para você. Eu tenho um plano especial para vocês. E um futuro, uma esperança. Então, meus irmãos, vale a pena descansar no Senhor, esperar no Senhor, buscar no Senhor. Porque o futuro mais importante e promissor para a vida de qualquer ser humano é a vida eterna. A vida eterna. E é que Deus tem oferecido gratuitamente para todo ser humano. E fechando aqui, ele diz, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então, meus irmãos, não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha vergonha de falar do amor de Jesus. Porque Deus vai estar com você por onde quer que você andar. Vai te dar força, vai te dar sabedoria, vai te dar coragem para você romper as barreiras. Que Deus nos abençoe e nos ajude, meus queridos, a entender melhor as suas promessas. Porque as suas promessas são infalíveis. Elas não falham, porque Deus não falha em cumprir os seus projetos. Amém? E Deus abençoe.